para cumprir a missão. Uma pergunta logo é me feita, porque quando eu olho para isso, a pergunta que eu me faço é: quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma ter conhecimento de Cristo Jesus? Em Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35 ao versículo de número 41, está escrito que os discípulos enfrentaram grande tempestade para chegarem em uma região por nome de Gadara e evangelizar apenas um homem que se entregou a Cristo e foi liberto. Eles tiveram que enfrentar tempestade. Em 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 24 ao 28, Paulo irá dizer de algumas dificuldades que ele teve durante as suas viagens missionárias, e ele vai falar que sofreu por açoites, foi apedrejado, perseguido, sofreu naufrágio, ele sentia frio, fome, sede, nudez, isso para cuidar da igreja e das almas que Cristo tinha lhe entregado. Em Atos capítulo de número 3, Pedro e João, após curar um homem, eles são presos e quase levados à morte. Eu repito a pergunta: quanto é que vale uma alma? Em Atos capítulo de número 6, a Bíblia diz que Estevão é apedrejado até a morte por não negar Cristo Jesus e continuar pregando a palavra de Cristo. Mas alguém pode me ouvir essa noite e dizer: pastor, isso é coisa de Bíblia, não acontece mais. Então tá bom, eu vou te apresentar um homem por nome de David Livingstone. Este homem, ele é um missionário britânico, que ele foi para o continente africano pregar a palavra. A história comum do nosso tempo diz que quando ele chega no continente africano, a primeira coisa que ele vai encontrar dentro daquele período era a barreira racial. Era um período delicado, sendo ele britânico, está dentro do continente africano pregando a palavra. Quando todos pensaram que David Livingstone iria desistir, a história diz que ele vai perder a sua amada esposa por nome de Mary. Alguém olha para ele e fala: agora vai desistir, agora ele vai parar. Quero ver o amor dele pelas almas agora. Só que a história diz que ele permanece e ganha milhares de almas para Jesus no continente africano. Após ele ter ganhado milhares de almas, Jordão, um homem foi perguntar para ele: por que você não desistiu? Por que você não parou? Por que você não voltou para a sua terra? O missionário, olhando para frente, o continente africano, ele falou: pois eu me casei com uma mulher e o nome dela é África, e eu não irei desistir de ganhar ela para Jesus. É por causa deste homem que nós vemos canções que vêm de lá e alegram o nosso coração. Só que alguém também pode dizer: pastor, isso é coisa de homem. Então tá bom. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5 em diante, está escrito que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, tomando forma de homem carnal, e em forma de homem ele morreu morte de cruz por você. João capítulo de número 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu concluo com a célebre frase de Billy Graham, que diz: o maior evento da terra não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra.
Você pode me ajudar a pregar essa noite? Pegue na mão de algum crente que estar ao seu lado. Você vai morar com ele na eternidade. Precisa estar com vergonha não. Pegue na mão desse, aperta delicadamente até ele dar aleluia e fala para ele: a tua alma vale, a sua vida vale. Ele se fez homem, morreu na cruz para te salvar, vale. A pergunta é: quanto vale uma alma? É um homem que sofreu prisões, dificuldades, mas continuou na missão, não desistiu de pregar o evangelho. E eu tenho aqui um recado, mas também um desafio a você. Se Cristo se fez homem e morreu por você, por que você não prega para alguém? Se Paulo ofereceu a sua vida como nada para pregar o evangelho, porque na primeira dificuldade você para? Eu vim aqui liberar uma palavra para a igreja de Cristo essa noite. Se Jesus investiu em você, é porque você pode dar fruto para o reino e para a glória do nome dele. A Bíblia diz que Paulo ele sai de Perga e vai para Antioquia da Pisídia, enfrentando perigos, dores constantes. Perigos, dores constantes, dificuldade. Alguns comentaristas, em especial o Comitê Internacional da Tradução da King James,